Beleza, pessoal? Então, a partir de agora está gravando. O nosso tema da primeira parte da aula de hoje é democratização política, tá? Aqui é um tema bem facinho, é mais uma revisão para vocês. No ensino médio, o pessoal já tem mais noção disso. Bom, a gente vive uma democracia no Brasil, tá? Nós somos uma república federativa do Brasil. Na democracia, acredita-se que quem exerce o poder é o povo, tá? Tanto que a origem da palavra democracia é a junção da palavra demos, que em grego significa povo, e kratos, que é poder. Então fica demokratos, né? Ou democratos, né? Democratos. E daí, quando a gente vai fazer a tradução para língua portuguesa, fica democracia, tá? Então seria um sistema político onde o povo exerce o poder. A nossa democracia é chamada de democracia também indireta. Isso não vai estar nos slides, não vai ter no trabalho, mas é uma democracia indireta. Como que é uma democracia indireta? É impossível que todo mundo participe de todas as decisões em tempo real. Então, tem eleições que são periódicas, tem períodos de tempo, no Brasil é a cada 2 anos, tem eleições, e nessas eleições nós escolhemos representantes políticos. E esses representantes políticos é que participam dos debates, discussões e votações do que seria melhor para a nossa sociedade. Então a gente chama isso de democracia indireta, porque a gente escolhemos representantes. Na Grécia Antiga, a democracia era uma democracia direta. Tá? Então todos que tinham características sociais que podiam ter poder político, eles tinham que participar. Tá? No Brasil, não. Tudo bem? Todos nós temos obrigações políticas. Alguns de vocês, a maioria, né, na verdade, o ano que vem já vai poder votar, já vai estar com 16 anos de idade. Ano que vem tem eleição municipal, que é a esfera menor de poder no Brasil, é a municipal, depois vem a esfera estadual e, por último, vem a esfera federal, tá? Eleições federais e estaduais daqui a 3 anos, tá? Só em 2026. E lá, vocês já vão ser obrigados, que a maioria vai estar com 18 anos de idade. Com 18, também no Brasil é obrigatório. A gente também pode caracterizar a democracia no Brasil porque as eleições, elas são obrigatórias, todo mundo tem direito ao voto e obrigação ao voto. E o voto, ele não tem restrição, então todos podem votar, menos aqueles que estão presos em regime fechado. Tirando os presidiários, que é o regime fechado, eles não podem votar. Se você estiver no regime semiaberto, você pode votar. Então os presidiários não votam. O resto da população inteirinha, a partir dos 16 anos, pode votar. Entre os 16 e 18, o voto é facultativo. Acima dos 65, o voto é facultativo. Entre os 18 e 65, o voto é obrigatório. Tudo bem? Beleza? O Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Também a gente pode salientar isso. Ok? Uh, qual foi o primeiro país que foi uma democracia? Estados Unidos da América. Tá? Quando os Estados Unidos se torna independente, ele adota o regime democrático, tá? Que é o regime baseado em escolhas através de eleições. Tudo bem? Esse tipo de democracia nós também chamamos de república. Tá? Então eles têm várias características. República é uma característica, democracia é outra característica. Ok? Bom, vamos lá. Na nossa república, na nossa democracia, o poder é dividido em 3 tipos, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, que é uma parte mais leitura, só para lembrar vocês. O poder executivo é aquele que executa os atos públicos. São exemplos de representantes executivos: os prefeitos, os governadores, os ministros, as secretarias especiais da presidência, os dirigentes dos órgãos de administração pública e a presidência da República. Esses são agentes responsáveis pela execução e fiscalização dos atos de administração pública, tá? Então, se vocês perceberam, a maioria dos cargos que eu falei agora são cargos elegíveis, quer dizer, é o povo que escolhe. Então, eles são obrigados, eles são os responsáveis por executar os atos públicos, tá? Como muitas vezes isso tem que ser de uma forma mais bruta, os executivos, né, aqueles que executam, eles têm o exército, as forças armadas, como um órgão também de execução, tá? As forças armadas é o poder
físico dentro do Estado, as armas dentro do Estado. Então, o executivo, ele tem um controle meio que indireto, tá, dessas forças armadas. Então, por exemplo, o presidente da República, Exército, Marinha e Aeronáutica. O governador tem a polícia militar. E o prefeito tem a guarda municipal, tá? Eles são órgãos que fazem a execução daquilo que o executivo ordena, ok? Não, o executivo não ordena, tá, pessoal? É uma democracia, então não é nada, pode ser uma imposição do ponto de vista unilateral. Tem que ser uma escolha, tem que ser votado, isso que eu estou querendo dizer, não pode ser uma imposição unilateral, senão é uma ditadura. Uma ditadura não é uma democracia, ok? Bom, o segundo poder é o legislativo, é aquele que produz as leis que irão governar a vida dos cidadãos. O poder legislativo estabelece as leis por meio do Congresso Nacional, que reúne as câmeras dos deputados e Senado. É importante ressaltar que o poder legislativo também tem a função de fiscalizar o poder executivo. Aqui nós estamos colocando esses poderes em uma ordem, mas eles têm a mesma importância. Não tem um poder mais importante que o outro, porque um completa o outro. Para poder executar uma lei, tem que se criar uma lei e tem que se votar uma lei. Quem cria e vota as leis é o legislativo. O legislativo mais poderoso no Brasil é o Congresso Nacional, que são os deputados federais e os senadores. No estado, você tem uma Câmara, que é uma Câmara estadual, então você tem os deputados estaduais. Tá? Aqui em São Paulo, eles ficam ali no Ibirapuera. Tem a Câmara Executiva de São Paulo, ali no Ibirapuera, perto daquela monumento às bandeiras ali, alguém já foi lá. E no município nós temos os vereadores. O prefeito, o governador e o presidente, eles podem participar das elaborações das leis, mas eles não podem votar as leis. Então, por exemplo, um presidente pode criar uma lei? Pode, mas ele pode votar a lei que ele criou? Não. Ele tem que passar por uma sanção, que é a aceitação da sua esfera de nível de poder, tá? E a mesma coisa, o prefeito, o governador e o presidente, eles podem vetar leis. Tá? Então, dependendo da situação, eles podem falar, essa lei não vai funcionar. Então, essa lei tem que ser refeita, tá? Então, eles também podem negar as leis, ok? Por último, vem o Poder Judiciário, que é o que julga os cidadãos a partir das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. O Poder Judiciário reúne os juízes, os promotores da justiça, os desembargadores, os ministros e os vários tribunais de justiça do país, sendo o STF, Supremo Tribunal Federal, a instância maior. Tá? Então, você tem um judiciário. Quando uma lei é criada, o judiciário tem que analisar a lei para ver se ela está de acordo com as necessidades do povo, se ela não é uma lei abusiva, por exemplo. Então, tem que passar pelo judiciário. Se o legislativo também não cria a lei, não tem como julgar alguém de acordo com as leis. E aí vem o executivo para impor a lei. Tá? Então, quem impõe a lei é o executivo, mas quem julga é o judiciário. O STF ele é composto de ministros que são indicados pelo presidente em exercício e eles são votados pelo Congresso. Tá? Se eu não me engano, são 7 ministros, ok? E eles podem chegar a ter um cargo vitalício ou de aposentável. Então, quando eles assumem, eles podem ficar até aposentar, acho que eles têm uma idade máxima de 70 anos, todos que alcançam 70 anos se aposentam compulsoriamente, ou até eles morrerem. Tá? Então fica meio um cargo vitalício. Tá? E aí, claro, né? Entre os 7, eles têm um desdobramento. Né? Por que 7? Sempre um número ímpar, para que as decisões que chegarem até eles sejam julgáveis sem ter empate. Tá? Então, 7 é um número ímpar, aí fica 3 contra 3. 3 a favor, 3 contra. Tem que ter um que é um voto de Minerva ali. Tá? Então, a maioria julga, se 7 julga, o que a maioria votar a favor ou contra, a lei pode ser sancionada, vetada, etc, etc também, ok? Bom, este modelo de 3 poderes é a base do sistema republicano moderno. Quando que foi criado? Foi criado pelos iluministas, tá? Vocês vão ver isso o ano que vem lá com o professor Renato em História. Pelos iluministas, tá? Lá pelo Barão de Montesquieu. Ele fomentou isso. Os Estados Unidos, que foi a primeira república democrática moderna, foi a primeira a utilizar, tá? Isso a partir de 1776.
E depois alguns países também começaram a utilizar, beleza? O sistema de três poderes, ele também pode ser utilizado em países que não são repúblicas democráticas, tá? Então tem países que não são repúblicas e que não são democracias, mas que usam o sistema de três poderes, como por exemplo países que ainda hoje são monarquias. Tá? A Inglaterra, sistema de três poderes. Espanha, sistema de três poderes. Holanda, Japão, todos os países que a gente acabou de citar são monarquias. São monarquias. Minha filha aqui me atormentando. São monarquias. E aí, eles adotam o sistema também de três poderes criado por Montesquieu. Tá? Em ditaduras, como por exemplo na China, o poder que é mais forte é o executivo. Então tem um nível de poder diferente, porque não são democracias. Tá? Então, ditaduras, um poder sempre se sobressai a outro. Tudo bem? Tem um desequilíbrio. Nesse desequilíbrio, configura que um dos três poderes tomou o poder dos outros dois e está acima deles, tá? Tomou espaço. Bom, se a democracia é o regime de governo amparado pela participação popular, por meio das eleições livres e diretas, a ditadura é o seu oposto, já que representa um regime de imposição das decisões políticas sem qualquer participação do povo. Considera-se que a ditadura quando as eleições não são realizadas de forma justa, quando não há pluralidade de partidos, tampouco alternância no poder, e se não há liberdade e autonomia para a atuação do parlamento. Então, configura a ditadura. No Brasil, tivemos dois períodos ditatoriais, entre 30 e 45, sob o governo de Getúlio Vargas, e entre 64 e 85, quando o país foi governado por militares não eleitos pelo povo. E as eleições do legislativo tiveram que obedecer a regras restritivas para a participação dos candidatos, tá? Isso sobre as ditaduras no Brasil, vocês estudaram no passado em história também, tá? Então não vou entrar em méritos aqui de explicação, mas o Brasil já teve períodos de ditaduras, tá? Bom, aqui foi o primeiro grupo, né? Foi o primeiro grupo de slides, como eu falei para vocês, tá? E agora vamos lá para a segunda apresentação. Deixa eu fazer o trâmite de novo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa dessa primeira parte, fique à vontade, que é o tempo de eu fazer a divisãozinha aqui. Vamos Ô, lá. professor, eu sempre quis saber o que o desembargador faz, Um a função, desembargador, função dele. desembargador, ele, como que eu posso explicar agora? Putz. O desembargador está acima do juiz, tá? Então, por exemplo, você vai num fórum, no fórum tem um juiz, certo? E no fórum, você tem o chefe dos juízes, que é o desembargador. Tá? Então, é como se você tivesse um juiz que é líder de um grupo. Quando você vai no fórum, por exemplo, aqui em Guarulhos tem um fórum criminal de Guarulhos. Ali você tem dezenas de juízes, cada um dentro de um nível de amplitude de poder. Então você tem a vara civil, você tem a vara trabalhista, você tem a vara da infância, tá? Você tem vara criminal, etc, etc, etc. E o que organiza, né, que é um chefe ali, que é um representante, que é o responsável pelo fórum, é um desembargador. Tá? Ele não vai para o julgamento, mas ele é o responsável por organizar o fórum, por contratar pessoas e assim por diante. Então, o desembargador, ele só vai julgar ali em casos extremamente... Por exemplo, desembargador muitas vezes julga juízes corruptos. Tá? E aí, acima do desembargador, está os secretários da secretários da Justiça, que é por estado. Acima do secretário da Justiça está o ministro da Justiça. E aí, acima do ministro da Justiça, ainda tem os ministros da Justiça, são os ministros do STF, Superior Tribunal Federal, que são na Justiça, desculpa, que são 7 na atualidade. Eles são ministros. Eles têm o mesmo nível lá do ministro da Economia, do ministro da Agricultura, tá? Só que eles cuidam só do âmbito da Justiça. Bom, acho que eu consegui explicar. Foi boa essa pergunta, hein? Faz tempo que eu não vejo alguém perguntar sobre isso, desembargador. Só um cara com muita cultura inútil como eu consegue responder essas coisas às vezes. Políticas públicas de inclusão. Bom, vamos lá. Inclusão social consiste em ações positivas de combate à exclusão social e econômica de pessoas muito pobres, de baixo grau de instrução, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Portadoras de deficiências físicas ou ainda pertencentes a alguma minoria social. Assim, espera-se
poder oferecer condições dignas de vida e maiores possibilidades de participação social a todos, tá? Então vamos lá. O Brasil, né, é um país que historicamente ele tem uma grande desigualdade social. Essa desigualdade social, ela desdobra-se em exclusão. Então vamos dar um exemplo para vocês. Aí, há 20 anos atrás, criou-se uma lei, tá? Que as calçadas de repartições públicas ou lugares muito movimentados, elas devem ser rebaixadas. Para quê? Para que cadeirantes possam subir na calçada. Ônibus deveriam ter, a maioria, não todos precisam, mas ônibus, pelo menos um por linha, né? Deveria ter aquele ônibus com elevador para que os cadeirantes também pudessem utilizar o transporte público, tá? Então, banheiros especiais para deficientes. Hoje em dia você vai no Nagumo, ele tem que ter uma cabine lá, tanto no banheiro masculino quanto no banheiro feminino, para deficientes, tá? Tem que ter um fácil acesso a cadeirante. Então, quando a gente fala sobre essas leis, elas são leis de inclusão social, certo? Todo mundo já viu esse tipo de situação lá. As calçadas rebaixadas, já pegaram provavelmente pelo menos uma vez ônibus com aqueles elevadores para deficientes, e também já foram em banheiros públicos que tem sempre uma cabine reservada para deficientes físicos. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, gente. A aula não é monólogo, tá? Hoje são criados e exigidos mecanismos que adaptem os deficientes aos sistemas sociais, facilitando a frequência a instituições comuns e, quando necessário ou aconselhável, são criados sistemas especiais e separados, tá? No Brasil, a Lei Federal número 7853, de 24 de outubro de 89, assegura os direitos básicos dos portadores de deficiência. Em seu artigo 8º, constitui como crime punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Quem? 1. Recusar, suspender, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, porque é portador de deficiência. No Coliseu, devido a ser um prédio, né, e tem escada, e ser um prédio muito antigo, não tem acessibilidade a cadeirante. A escola pode até aceitá-lo no cadeirante, mas o aluno teria que estudar lá naquela sala do lado da secretaria, tá? Ou o aluno, por exemplo, com dificuldade de mobilidade, que não conseguiria subir uma escada. Então, a turma dele tem que sempre ficar lá embaixo, certo? Então, o que acontece? A escola, se algum pai com essa especificidade encontrar a escola explica. Ela não pode negar a matrícula, mas é claro que o pai de um aluno com portador de deficiência, ele vai querer uma escola que já seja adaptada ao filho, tá? Escolas públicas, dependendo da escola pública, tem até elevador, tá? Tem escolas públicas que tem elevador. Funciona? Aí é escola pública, né? Vocês já sabem como que é, escola pública, tá? Mas tem, tá? 2, impedir o acesso a qualquer cargo público porque é portador de deficiência. Hoje em dia, você pode assumir um cargo público, porque até nos concursos, dependendo da profissão, e até no vestibular tem já uma quantidade de vagas para deficientes, tá? Tem uma quantidade de vagas para deficiente. Professor deficiente físico, pode dar aula? Pode, a escola tem que se adaptar a ele. Ou ele escolher uma escola para trabalhar que seja adaptado à sua condição motora, tá? Isso que é o grande problema. Mas ele pode dar aula. Bom, 3, negar trabalho ou emprego porque é portador de deficiência. As empresas são obrigadas a ter, hoje em dia, uma quantidade X de funcionários com deficiência, ou motora ou intelectual. Bom, 4, recusar, retardar ou dificultar a internação hospitalar ou deixar de prestar assistência médica, hospitalar ou ambulatorial, quando possível, a pessoa portadora de deficiência. Então, eu ia falar uma coisa, ia ser pejorativo. Eu ia falar assim, deficientes têm direito a furar a fila. Tem, que nem mulheres grávidas, que nem idosos, têm direito a furar a fila, tá? Do ponto de vista, tá? Todo mundo entendeu furar a fila, né? Eles têm prioridade na hora do atendimento. Bom, a inclusão social consiste, portanto, na construção de uma sociedade nova,
A chamada Lei de Acessibilidade está no Decreto Federal 5296 de 2004. Porém, muitas pessoas desconhecem as leis e outras vivem ainda à margem das políticas de inclusão social. Bom, tá vendo? Fizemos 2 apresentações em meia hora. Dúvidas? Perguntas? Vamos lá. Nenhuma, certeza. Bom, o Brasil é uma democracia, né? Como eu falei para vocês. Agora posso dar alguns detalhes. Como eu falei para vocês, é uma democracia indireta, tá? O Brasil, ele internacionalmente é conhecido como um dos países mais democráticos do mundo. Existe muita desigualdade social? Sim. Existe muita criminalidade? Sim. Mas você tem uma liberdade social muito grande. Então, por exemplo, nenhum país é 100%, tá, pessoal? Mas, por exemplo, alguns problemas, por exemplo, religiosos, raciais no Brasil, eles são de menor agravamento, tá? Devido à democracia. Tudo bem? Então, por experiência como professor, eu sempre vejo muita gente criticar o Brasil de uma forma muito pesada e esquecem de analisar a sociedade de uma forma mais neutra. Não é porque eu sou brasileiro que tudo que existe no Brasil não presta. Tem gente que é assim, tá? O pessoal acaba com o Brasil. E deveria ter um olhar um pouquinho mais científico na hora de produzir as suas análises. Vocês têm que imaginar, por exemplo, que tem países que as mulheres não podem votar. Tá? Vocês têm que imaginar que tem países que até 50 anos atrás os negros não tinham nenhum direito. Então, quando a gente fala do Brasil, apesar de a nossa democracia não funcionar do jeito que nós esperávamos que ela funcionasse, mas ela é uma democracia muito ampla, tá? O que a gente tem muito no Brasil são pessoas que não respeitam a democracia. Isso foi demonstrado na época da ditadura militar. Quando acaba a ditadura, né, se estudarem essa história, cria-se uma nova Constituição, e essa Constituição ela é totalmente contra ditatorial. Tanto que vocês estão vendo que está tendo julgamento de várias pessoas, de dezenas de pessoas, que tentaram ajudar ou colaboraram com um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Né? Os caras tentaram assaltar Brasília lá, tomaram a Praça dos Poderes, e assim por diante, queriam impor uma ditadura. Então, ditadura no Brasil, você ser contra os direitos democráticos é crime. Tá? Então, se, por exemplo, se você, no dia da eleição, impedir alguém de ir votar, é crime. Então, claro, né? Se a gente fosse prender todo mundo que faz alguma coisa errada no Brasil, o Brasil seria uma grande cadeia, mas existe essa democracia. E depois nas políticas de inclusão social, né? Eu acho que todo mundo na família, né? Todo mundo que aí tem na família alguém que tem alguma limitação motora ou conhece alguém que tem alguma limitação motora. Gente, só entende muito bem as dificuldades que essas pessoas passam quem tem algum parente, algum amigo, né? Algum conhecido que tem essas limitações. Porque a gente sabe que a pessoa sofre muito preconceito, ela sofre bullying. E no Brasil, devido à infraestrutura ser muito precária, muitas vezes elas não conseguem ter acesso a tudo o que elas gostariam. Né? Eu frequento muitos shows de bandas de rock internacional. E eu acho muito legal porque tem alguns fãs que são cadeirantes. E os caras, o evento, né? Eles preparam uma bancada que fica mais ou menos 1,5 metro de altura. É mais ou menos isso aqui. E tem uma rampinha. Aí os cadeirantes podem assistir dali. Então eles assistem mais alto, né? O que é legal? Pelo menos todos os shows que eu já fui, que teve esse palanquezinho para eles. Todo mundo respeita. Todo mundo, ninguém quer ficar lá. Não tem cadeira. Não, ninguém quer ficar lá porque. Eu quero assistir de camarote. Não, não. Aqui é lugar de cadeirante. Tá? Então todo mundo respeita. Né? Órgãos públicos também. Eu nunca vi, por exemplo, cadeirante ser maltratado do ponto de vista de assim, ó, você não pode passar na frente. Olha, e o brasileiro nessa parte, acho que ele é muito solidário. Quando ele vê um cadeirante chegando, a maioria das pessoas elas gostam de ajudar na locomoção.
tá? Então, eles ajudam a sair do carro, ou eles ajudam a descer do ônibus. Antigamente, tinha que descer do ônibus, tinha que subir no ônibus, né? Os ônibus no Brasil têm espaço para cadeirantes, que é o espaço adequado, não é um banco, e sim um espaço para ele colocar a cadeira dele e poder sentar lá dentro, tá? E etc, 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 tá? Então, esse também, o Brasil, ele é um dos melhores do mundo, tá? Beleza? Bom, vou encerrar a gravação por aqui, tá? E